Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é aluno de Direito da Faculdade Serra Dourada de Altamira. Em especial, meus alunos de Teoria Geral do Direito. Um grande abraço a você. Tá? Em nossa última aula, nós falamos sobre norma jurídica, quanto à questão de sua validade, existência e eficácia. Ok? Terminamos essa matéria, esse assunto. Vamos dar início agora a uma nova matéria. Que matéria é essa, professor? Hermenêutica. Hermenêutica jurídica. Uma matéria de suma importância para o ordenamento jurídico, para a nossa matéria. Ok? Então vamos dar início. Nós vamos falar agora sobre interpretação e hermenêutica. Praticamente são sinônimos, correto? O que é hermenêutica jurídica, professor? Hermenêutica jurídica é o ramo da teoria geral do direito destinado ao estudo e ao desenvolvimento dos métodos e princípios da atividade de interpretação. A finalidade da hermenêutica, enquanto domínio teórico, é proporcionar bases racionais e seguras para uma interpretação dos enunciados normativos. Ou seja, para você, futuro operador de direito como advogado, para mim, para os magistrados, para quem opera com o direito. Ok? Então, a hermenêutica jurídica tem como finalidade, esse domínio teórico e proporcionar bases racionais para que possamos interpretar o enunciado normativo, ou seja, o enunciado do texto legal. Ok? Mas antes disso, precisamos saber a origem da hermenêutica. Tá? A palavra hermenêutica, ela remete ao quê? À mitologia grega. Mais precisamente a um deus grego chamado Hermes. Certo? Hermes, ele tinha uma característica bem interessante. Ele tinha um poder de falar com os próprios deuses e com os seres humanos, com os meros mortais. Então, Hermes, ele servia de meio de comunicação entre ambos, entre os deuses e os mortais. Então, desse mito, dessa interpretação, ou seja, Hermes interpretava para os mortais aquilo que os deuses não queriam falar com eles. E vice-versa. Então, esse meio de comunicação, esse meio de interpretação, é que surgiu a nossa chamada hermenêutica. Correto? Então, a hermenêutica, ela é um meio de comunicação, é um meio de interpretação da norma. Correto? Então, vamos, a hermenêutica, ela é um problema que acompanha o jurista há muito tempo. Embora seus alicerces teóricos tenham se desenvolvido com mais vigor a partir do quê? Do mundo moderno. Voltando para o nosso mundo moderno, o nosso mundo contemporâneo, existem alguns autores que colocam que não há necessidade de interpretação, ou seja, não há necessidade da hermenêutica quando a norma ela é considerada clara, que em latim nós podemos dizer in claris cessat interpretatio, que quer dizer o quê? Dispensa-se a interpretação quando o texto é claro. Então, com isso, muitos autores falam que não há necessidade de interpretação. Você está dizendo que ali o texto já é taxativo, está dizendo que não há como outra interpretação, não há necessidade da hermenêutica. Vale lembrar que há normas, há textos legais, cuja interpretação ela é dúbia. Professor, o que quer dizer isso? O que eu penso de uma norma, você pode pensar diferente. Por isso, a importância da hermenêutica jurídica. Por isso, a importância de interpretar uma lei. Na verdade, para mim e para muitos, não é certo dizer que o trabalho do intérprete só é necessário quando as leis são obscuras. Ou seja, quando a interpretação ela é difícil, não é clara. Não é isso. Desculpa. Quer dizer que só vai haver interpretação da lei quando ela for difícil, ela houver obscuridade? Não. A interpretação ela vale tanto para clara quanto para obscura. A interpretação, a hermenêutica jurídica é sempre e sempre será necessária.
seja ela escura ou claras, independente das palavras da lei ou do próprio texto legal, certo? Isso porque o conceito de clareza, ele é muito relativo, ele é subjetivo. O que eu entendo de ser claro para mim pode não ser claro para você. Correto? Um texto legal, uma norma jurídica, por mais simples que ela seja, pode haver várias interpretações. Por isso que o direito ele é belo, ele é bonito por causa disso. O que eu penso de direito, você pode pensar diferente. Imagine se todos pensássemos iguais quanto ao direito. Não haveria necessidade do advogado. Não haveria necessidade do promotor, do defensor público, tendo em vista que o caso concreto, o juiz, por a lei ser clara, né, ser concisa, não havendo qualquer interpretação contrária, o juiz vai julgar conforme a lei, conforme ela fala. Correto? Mas graças a Deus não é assim, né? Uma vez que a hermenêutica veio para isso. A interpretação faz que você, pensamos o direito de forma diferente. Correto? Lógico, salvo o rol taxativo, né? Em que o operador de direito ele está atrelado ao que a norma diz. Ele está vinculado àquilo que a norma fala. Correto? Então, a questão de clareza ela é totalmente relativa, assim como todo direito. Ou seja, é subjetiva. Pois o que parece claro para mim, pode ser obscuro para você. Correto? Uma palavra pode ser clara segundo a linguagem comum. Olha aí. Uma palavra, ela pode ser clara. Correto? Segundo a linguagem comum. E ter um significado próprio e técnico a depender da interpretação. Ou seja, uma norma jurídica, falando a modo grosso, ela pode ter várias interpretações, por mais claro que seja ela. Correto? Então, tendo em vista que toda aplicação... Olha aqui, ressalto uma coisa. Aprendam isso com vocês, tá bom? A aplicação da norma deverá encaixar os seus fins sociais e as exigências do bem comum. Essa é a finalidade da norma jurídica. Então, a interpretação da norma tem como finalidade o quê? Os fins sociais. Ou seja, o bem comum da sociedade. Então, o intérprete, eu, você, todos aqueles que são operadores de direito, tem que estar voltados, vinculados a esses dois pontos. Então, concluímos que toda norma jurídica precisa de interpretação, gente. Não há como fugir dessa interpretação. Correto? Antigamente, vamos lá, voltando aqui um pouco para o lado antigo, para o lado romântico da questão hermenêutica jurídica, né? O texto jurídico normativo nas sociedades antigas, como por exemplo, a sociedade hebreia, a grega, a romana, ela se confundia-se com a religião. Quer ver um exemplo bem claro em relação a isso? Por exemplo, o islamismo, né, hoje, eles praticamente a sua legislação principal é o Alcorão. Ele serve muito, as regras da sociedade, para eles, são ditadas pelo Alcorão, praticamente. As leis dos países islâmicos são baseadas no Alcorão. Correto? Então, nessa época, a interpretação ela estava voltada muito, se confundia com a religião. Até mesmo no tempo de hoje. Correto? Então, ao mesmo tempo, o jurista, como intérprete, ele relacionava-se com a vontade direta dos detentores do poder político e físico. Ou seja, os juristas da época, eles estavam sempre ligados àqueles que detinham o poder político e físico da época. Ou seja, tinha direito que tinha poder. Correto? Não se pode tratar
olha aqui, não se pode tratar o jurista antigo na hermenêutica como técnico neutro e alheio a outras circunstâncias, certo? Nem tampouco respaldado em competências normativas independentes da graça ou da concessão do poder dos senhores. Ou seja, não havia imparcialidade quanto à interpretação jurídica nessa época. Os juristas, aqueles que julgavam, estavam sob as regras, né, sob as rédeas que detinham os poderes, que tinham poder na época, né? Então, nessa época, a hermenêutica, a interpretação jurídica, ela era muito literal, ela estava somente ligada àquele que detinha os poderes. Correto? Mesmo assim, já no passado, podemos despontar uma reflexão a respeito das técnicas da hermenêutica jurídica. Quer ver um caso interessante? O direito romano. Alguns contratos, eles só eram válidos. Olha que engraçado, gente. Dá vontade de rir, né? Os contratos na época do direito romano, eles se tornavam válidos conforme alguns gestos. Quer ver, por exemplo, as partes queriam realizar um contrato, certo? E para que esse contrato fosse válido, fosse efetuado, né, aquele que estava fazendo o contrato, ou seja, quem julgava, balançavam ramos de videira no alto da montanha, a fim de concretizar isso. Vamos um pouquinho mais adiante. Os imperadores romanos, na época dos Coliseus, quando ele queria executar alguém, queria que matasse alguém, ele sempre fazia o movimento do dedo para baixo. Então, era a forma de aplicação, de interpretação da lei na época. Então, somente se interpretava o contrato como válido a partir de tais procedimentos. Olha que loucura. Muitos deles próximos da magia. Certo? Então, o direito, nessa época, não era um fenômeno isolado. A mesma técnica interpretativa era para de outro sentido, em fenômenos sociais. Correto? Então, a partir da modernidade, que o direito ele começou a girar em torno dos atos e negócios jurídicos empreendidos por sujeitos de direitos, tidos como livres e autônomos. Olha aí, foi a partir da modernidade que passou a girar, né, em torno dos atos dos negócios jurídicos. Nesse processo aí, começa a haver uma distância muito grande entre aquele que legisla, ou seja, dos legisladores, e daquele que julga, fazendo com que haja uma maior imparcialidade de quem julga. Correto? Então, nos tempos primeiros do surgimento do capitalismo, ou seja, na Idade Moderna, o Estado absolutista ainda não deixava antever os problemas mais importantes da hermenêutica jurídica. Isto porque, pelas mãos do monarca, ou seja, o soberano absoluto, as normas jurídicas do Estado eram constantemente revogadas. O que quer dizer isso? Na época do Estado absolutista, o rei detinha o poder absoluto sobre ele. Ele criava as leis, ele a revogava a qualquer tempo, a seu bel prazer, ele modificava, ou seja, sem nem qualquer critério de estabilização. Correto? Então, nesse tempo, a teoria da hermenêutica jurídica, da interpretação da norma jurídica, ela ficou muito estável. Por quê? Porque o rei criava a lei, ele julgava e aplicava essa lei de forma muito variável, de acordo com a sua vontade. Então, o Estado absolutista freava muito a questão da interpretação da lei.
a hermenêutica jurídica nessa época. Correto? Só que, ao final da Idade Moderna, já com o início da Idade Contemporânea, com as revoluções burguesas, que deram fim ao Estado absolutista, ou seja, onde o rei é detentor do poder absoluto, né? O problema da hermenêutica jurídica impõe-se, tornando-se o mais importante nascente da teoria jurídica do direito, da teoria geral do direito. Foi com o fim do Estado absolutista, né, através das revoluções burguesas, correto? Que surgiu, que passou, o problema da hermenêutica passou a ter mais ênfase, certo? Nascendo assim um instrumento dentro da nossa matéria, da teoria geral do direito. Um filme muito interessante para vocês, eu até aconselho a vocês assistirem, que fala muito sobre essa questão do fim do Estado absolutista, né, com a chegada das revoluções burguesas, é o filme Danton, né, da Revolução Francesa, que conta a história de Georges Danton e Maximilien Robespierre, que foram os dois precursores da Revolução Francesa, no qual, né, com a queda da Bastilha, houve-se o fim do Estado absolutista na França, com a morte do rei Luís XIV, surgindo assim a República da França, né, com o lema Fraternidade e Égalité, correto? Então, foi a partir daí que a hermenêutica passou a ter muita ênfase. Então eu aconselho a você assistir esse filme, é muito bom, é um filme de 2 horas, entendeu? O filme ele começa com direito, termina com, o meio tem direito, e tem direito para tudo que é lado. Ele é muito bom. Eu aconselho, eu assisti esse filme na época que eu era acadêmico de direito, ou seja, há mais de 10 anos atrás. Então, eu aconselho você a assistir esse filme. Primeiro que você vai gostar do filme, muito bom, entendeu? E você, como operador de direito, vai sentir mais vontade de estudar direito, com certeza. Então, com isso, com a implantação do governo, né, com o fim do poder absolutista do rei, com o fim do absolutismo, né, o lema da Revolução Francesa de que era preciso instaurar o governo das leis e não dos homens, tendo em vista que o juiz, o julgador, o que fazia as leis era o rei, correto? Ou seja, o homem. Abre um novo foco das atenções do direito. Olha aí, o jurista, ele não era mais visto como um poderoso que fazia e desfazia em torno da norma conforme a sua vontade, ou seja, o rei. Mas sim, com a Revolução Francesa, com o final do absolutismo, correto? O juiz tem uma figura de servidor da norma. Ou seja, um trabalhador que deve aplicar de acordo com o modelo praticamente mecânico. Ou seja, ele está vinculado àquilo que a lei manda, àquilo que a lei diz. Correto? Então, no início do século XIX, teve um curso na Europa, sabe? Mais precisamente na França, né? Ou seja, o movimento da positivação das regras jurídicas e da codificação das normas. Aí surge em 1804 o Código Civil francês. Um grande monumento, um grande marco para a época, né, do espírito sistematizante das normas. Nesse período, os teóricos do direito começam a refletir como se deveria interpretar o conjunto dessas normas jurídicas. Foi a partir daí que começou a dar maior ênfase quanto à interpretação da lei. Lembramos que nos tempos atuais, a interpretação da lei elas tem que estar vinculada, né, você comprador, aos fins sociais, ao bem comum da sociedade, correto? Então, voltando a essa época do Código Francês Civil,
veio então o processo da juspositivação, ou seja, da codificação das normas jurídicas. O ideal da interpretação jurídica nessa época passa a ser, certo? A subseção dos fatos às normas, no processo que se desejou o mais imparcial possível. Ou seja, o juiz ele tem que ver o fato, o caso concreto, e ligar esse caso concreto à norma jurídica. Ou seja, de forma mais imparcial possível. Coisa que isso era totalmente impossível no Estado absolutista, tendo em vista que o rei, o detentor do poder absoluto do Estado, ele tinha um poder de criar as leis e de julgar, né, a seu bel prazer. Correto? Então, nessa época, com o final do Estado absolutista, ocorre para a hermenêutica jurídica, ou seja, mesmo armada tecnicamente, a partir das balizas dos textos normativos, interpretada por juristas treinados. Foi a partir do Código Francês, certo? Que o ideal, né, da interpretação jurídica, ela passa a ter outra ênfase, né? Onde os magistrados passaram a fazer cursos, né, em faculdades, tribunais, cursos técnicos, a fim de interpretar a lei de forma correta e imparcial, com a finalidade de quê? De uma concretização social e existencial. Não apenas uma fazer teórica, não apenas, né, voltado à positivação da lei. Correto? Então, com isso, o primeiro grande movimento de reflexão em torno da codificação das normas e de sua interpretação foi a chamada escola teórica. Foi a partir daí que surgiu a escola teórica. Correto? Dentre todos os estudiosos, todos os professores da escola teórica, um se destacou, né? Era o professor chamado Carl von Savigny. Ele foi o principal teórico desse grupo para as questões da hermenêutica. Ele foi um grande precursor na época da questão da hermenêutica jurídica, né? Que ele fala o seguinte, em seu debate, ele diz o seguinte, que a hermenêutica jurídica, se ela deveria buscar a vontade da lei, ou seja, voluntas legis, ou a vontade do legislador, voluntas legislatoris. Correto? Então, no pensamento de Savigny, podemos entender em duas fases, né? Uma primeira fase, que diz o seguinte, que o modo de discurso jurídico tradicional, justo-positivista, que a interpretação da norma jurídica deveria se fixar apenas no que a lei dizia. Ou seja, que a interpretação das normas jurídicas, para Savigny na primeira fase, né, nessa primeira fase, só aquilo que a lei dizia. Ou seja, é um justo-positivista natural, enraizado na lei. Ou seja, eu só vou interpretar aquilo que a lei manda. Eu vou interpretar segundo a lei me fala. Agora, numa segunda fase, e mais importante para Savigny, para mim dito, ele fala que as normas jurídicas só são e poderiam ser interpretadas de acordo com os anseios, as culturas, a necessidade, o ambiente social do tempo em que ela se aplica. Então, a interpretação da lei, a aplicação da lei, nessa segunda fase, para Savigny, que ele a considera mais importante, tem que se levar em consideração o quê? Os anseios, a própria cultura e as necessidades, o ambiente social do tempo, da época, numa época que ocorreu o fato concreto. Correto? Então, nesse sentido, das normas jurídicas, segundo o espírito do povo, representaria não só fixar apenas o texto da norma,
mas sim uma interpretação mais ampla, que tem um horizonte maior que o próprio direito posto, e se refira, que, de algum modo, à própria vida social e cultural de um povo. Então, Savigny entende que a norma, que a interpretação da norma jurídica não pode estar somente voltada ao texto legal. Correto? Ela tem que ter uma interpretação mais ampla. Né? O legislador, ele tem que ter um pensamento mais... O horizonte dele de interpretação tem que ser maior. Correto? Ele tem que levar em consideração a própria vida social e cultural de um povo. Né? Podemos fazer uma correlação aos tempos atuais, por exemplo, com os usos e costumes. Né? Os costumes. Há costumes que a lei não abrange. E o juiz, não havendo lei, ele se baseia nos costumes. Imagine se não houvesse uma lei para determinado fato concreto e o juiz ele poderia se abster de julgar ou até mesmo de proferir qualquer despacho? Não. Nos tempos atuais, hoje, em nosso artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, a nossa normas brasileiras, fala que não havendo prescrição legal, o juiz pode se haver dos costumes, da analogia e dos princípios gerais de direito para o seu convencimento, para o seu julgamento. Entenderam? Então o juiz, ele não pode se atrasar somente o que a lei manda, o que a lei determina. Correto? Então, o pensamento de Savigny dirá que a norma deve ser interpretada o quê? A partir da sociedade, da evolução do espírito do povo. Olha que legal. Então, Savigny, ele tem essas duas fases, né? Em que a interpretação da lei elas tem que estar voltada somente para o que a lei diz, e em outra fase, a principal, no qual ele adota, ele fala que a interpretação da lei tem que estar voltada à cultura, ao ambiente, ao momento que a sociedade está vivendo, correto? Trocando em miúdos, ou seja, que a norma deve ser interpretada a partir da quê? Da sociedade, certo? Da evolução do espírito. Então, esse, em regra, é o pensamento de Savigny, correto? Só que, na virada do século XIX para o século XXI, século passado, a fazer do direito que não fixasse apenas no texto da norma jurídica. Ou seja, pelas mãos do aplicador de direito, o direito deveria, hermeneuticamente falando, adaptar-se livremente às necessidades sociais e aos interesses da vida prática. Vale lembrar, eu até concordo com o Savigny nesse sentido, né? Quanto à questão que a norma deve ser interpretada a partir da sociedade, tendo em vista que a norma ela só surge a partir da conduta do ser humano, a partir da conduta da sociedade. Correto? A norma não nasce do vento. A norma ela não surge, né, do sopro do legislador. Eu vou criar a norma. Crie-se a norma. Né? É necessário que haja uma conduta. É necessário que haja um fato. Voltemos, repetiremos mais uma vez. Teoria tradicional de Miguel Reale. É necessário que haja um fato. É necessário que haja um caso. E desse caso, haja uma valorização, uma valoração. Uma repercussão. E disso nasce o quê? A norma jurídica. Correto? Então, Savigny, nesse contexto, ele fala, ele explica que a hermenêutica jurídica, né, que o pensamento do intérprete da lei deve estar voltado porque, a partir da sociedade, da evolução do espírito do povo. Correto? Então, é certo que as variadas escolas, hoje, né, o padrão
da hermenêutica jurídica contemporânea é avassaladoramente justpositivista. O que quer dizer isso? Ou seja, está voltado para o que a lei fala. Positivismo, justpositivismo. Né? O nosso país, o nosso ordenamento jurídico é um ordenamento justpositivista. Correto? Limitado às técnicas de trabalho com texto normativo. Certo? Mas as dificuldades práticas e concretas do sistema teórico justpositivo são vistas de modo exemplar através de quem? A proposta de Kelsen. Ou seja, a partir da teoria hermenêutica jurídica de Kelsen. Né? E ele fala muito isso, né, da teoria positivista, da hermenêutica jurídica dele, quanto ao seu pensamento, em seu livro, na Teoria Pura do Direito. Então, é importante nós frisarmos isso, correto? Na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, nós iremos definir interpretação autêntica e doutrinária, segundo a teoria kelsiana. Ok? Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau!